Aqui no Excel 2010, vou mostrar como criar este programa. Ele pede para informar um número, por exemplo 10, informar um segundo número, por exemplo 8, e aí ele diz o seguinte: 10 é 20% maior que 8. Então ele vai informar se o número é maior ou menor e o quanto em porcentagem aquele número é maior ou menor. Então vou apertar aqui Alt F11 para ir para o VBA. Aqui no VBA eu já inseri um módulo e aqui no módulo eu criei o seguinte código. Temos uma sub chamada %. Aqui dentro da sub temos as variáveis. As variáveis que eu tenho são número 1, número 2 e perc, que vai me dar o percentual de quanto um número é maior ou menor que o outro. Nesta linha aqui, eu previno a ocorrência de erros, dizendo em caso de erro, vá para o fim. E aqui no fim, temos exit sub, que é para sair do programa. Aqui eu tenho um outro rótulo chamado início. Então, quando eu escrevo uma palavra seguida de 2 pontos, eu crio um rótulo. O que seria um rótulo? Um rótulo é um nome para um trecho do programa. Então, todo esse trecho aqui do programa vai receber o nome de início. Então, todo esse trecho aqui é o início do programa. E esse trecho aqui é o que eu chamei de fim. Tá? Então, os rótulos eles podem ser criados com diversos nomes. Tá? É como se criasse uma variável. Só que é bem diferente de uma variável porque não precisa de declaração, ele não vai guardar um valor dentro dele, é só mesmo um nome para um trecho do programa. Tá? E ele necessita aqui apenas de 2 pontos. Então aqui temos o seguinte: eu vou pedir para o usuário informar o primeiro número e o segundo número. E vou guardar esses números dentro das variáveis num1 e num2. Essas duas variáveis são do tipo single, ou seja, aceita números com casas decimais. Agora temos aqui a parte dos cálculos. Perc vai ser igual a número 2 vezes 100 dividido por número 1. Então vamos fazer um exemplo aqui. Supor que o número 2 é 8. Eu vou multiplicar por 100 e vou dividir por número 1. Então, 8 vezes 100 dá 800. 800 dividido por número 1, que pode ser 10, por exemplo, vai me dar um resultado de 80%. Então, eu vou pegar esses 80% e vou usá-lo aqui. Então, eu vou dizer que perc vai ser igual a 100 menos perc. Então, eu obtive aqui 80, vou fazer 100 menos 80, vai me dar o valor de 20. Então, aí é que eu obtenho aquele valor. 10 é 20% maior que 8. A primeira condição é que, caso o número 1 seja igual ao número 2, então eu vou exibir uma caixa de mensagem dizendo: digite 2 números diferentes. Tá? Então, o meu programa só vai trabalhar quando forem 2 números diferentes. Se os 2 números forem iguais, ele vai ficar aqui exibindo essa caixa de mensagem. E aqui eu peço para ele ir para o início. Lá no início temos o que? Ele vai pedir novamente para informar o primeiro número e informar o segundo número. Tá? Até que o usuário digite números diferentes.
Agora, se os números não forem iguais, então eu vou dizer o seguinte: caso o número 1 seja maior que o número 2, então exiba uma caixa de mensagem com a seguinte mensagem: o valor que está em número 1, por exemplo 10, seguido de 10 e aí o valor que está em percentual, 10 é 20% maior que 8. Agora, caso o número 1 não seja maior que o número 2, então ele vai exibir a seguinte mensagem. Então aqui o percentual vai me dar um número negativo, né? Porque quando o número é menor que o outro, ele é menos 20% do outro. Então eu não quero que apareça esse sinal negativo, então eu vou multiplicar por menos 1. Então, em vez de aparecer menos 20%, vai aparecer 20%. E aí, então, está encerrado o programa. Vou apertar Alt F11 para voltar para o Excel. Vou apertar aqui percentual, vou informar 2, 2. Aí ele exibe então a caixa de mensagem. Digite dois números diferentes. Ok. Eu vou apertar agora 50 e 120. Então ele diz 50 é 140% menor que 120.